Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Eu sou a professora Isabelle Santos e hoje estou aqui com vocês para dar continuidade ao módulo Processo Legislativo, no qual hoje iremos tratar então sobre a emenda constitucional e medida provisória. A emenda à Constituição tem seu fundamento lá no artigo 60 da Constituição Federal de 1988. E elas são justamente o quê? As modificações que são realizadas dentro da Constituição Federal. Ou seja, é uma manifestação do poder constituinte derivado reformador que vai, então, alterar o trabalho do poder constituinte originário pelo acréscimo ou pela modificação ou até mesmo pela supressão de normas. Então, as emendas à Constituição, elas possuem a mesma natureza e força hierárquica das normas constitucionais. Contudo, por elas serem produto do Congresso Nacional e não do poder constituinte originário, elas sofrem algumas limitações. E quais são essas limitações? Então, a gente vai ter as chamadas limitações materiais ou substanciais, que se subdividem em explícitas e implícitas, as limitações formais ou procedimentais, limitações circunstanciais, limitações temporais. Então, a gente começa vendo a primeira delas, que é justamente o quê? A limitação material explícita, que também está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, aqui, o poder constituinte originário, ele estabeleceu algumas vedações materiais, ou seja, definiu um núcleo que é considerado como intangível, chamado pela doutrina de cláusulas pétreas. Então, nesse sentido, não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, o Brasil ele continua sendo uma federação, ele não é um Estado adotário, porque é uma cláusula pétrea, não pode voltar a ser, a não ser que a gente tenha a criação de uma nova Constituição Federal. O voto direto, secreto, universal e periódico, então não pode se criar, né, o voto aberto, né, ou indireto. A separação dos poderes também, legislativo, executivo, judiciário, e os direitos e garantias individuais. Com relação às limitações materiais implícitas, essas limitações elas são justamente aquelas limitações não escritas, mas que vão decorrer do sistema jurídico pátrio. Então, são limitações que dizem respeito à forma de criação de uma norma constitucional, bem como as que impedem a pura e simples supressão dos dispositivos atinentes a temas já elencados lá no artigo 60, parágrafo 4º, e que são considerados intocáveis. Outras duas limitações implícitas apontadas pela doutrina são justamente a impossibilidade de se alterar tanto o titular do poder constituinte originário como o titular do poder constituinte derivado reformador. No que se refere à limitação formal, né, ou também chamada de procedimental, nós vamos encontrá-la também no artigo 60 da Constituição Federal, só que agora nos incisos 1, 2 e 3 e parágrafos 2, 3 e 5. Então, aqui a gente vai ter justamente alguns pontos importantes a serem tratados que dizem respeito no que tange a iniciativa privativa e concorrente para alterar essa Constituição, que ela só vai poder ser emendada, né, se obedecer alguns pontos. Então, havendo proposta de emenda por qualquer pessoa diversa daquelas taxativamente enumeradas, a gente vai estar diante do quê? De um vício formal subjetivo que vai caracterizar a chamada inconstitucionalidade. Então, para que haja essa emenda, né, a proposta tem que ser de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou do presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, né? No caso dos 26 Estados-membros, né? Incluindo-se também aqui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Um outro ponto importante diz respeito ao quórum. E, com relação a isso, a gente encontra no artigo 60, parágrafo 2º,
Então, a proposta de emenda, né, eu deixei aqui bem claro para vocês no material, ela vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos, ou seja, passa pela Câmara, passa pelo Senado, volta para a Câmara, Senado novamente, e vai ser considerada aprovada se obtiver em ambos, né, em ambas as 3/5 dos votos dos seus membros. Diferentemente, é o processo legislativo, por exemplo, de formação da lei complementar e da lei ordinária, que deve ser discutido e votado num único turno de votação, conforme está lá no artigo 65, tendo, né, no caso da lei complementar, um quórum de maioria absoluta e, na lei ordinária, um quórum de maioria relativa. Com relação também à limitação formal ou procedimental, nós temos a promulgação, que está lá no artigo 60, parágrafo 3º, que é uma imposição formal, né? Que haja promulgação da emenda, que vai ser realizada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o seu respectivo número de ordem. E esse número de ordem, turma, nada mais é do que o numeral indicativo da quantidade de vezes que a Constituição foi alterada pelo Poder Constituinte derivado desde a sua promulgação. Além disso, existe também a proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada. Encontramos esse tópico no parágrafo 5º do artigo 60. Então, aquela matéria, né, que foi proposta de emenda, se ela foi rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser objeto de nova apresentação na mesma sessão legislativa. Então, aqui vai se tratar de uma regra diferente da prevista para a lei complementar e lei ordinária, em relação às quais é permitido o oferecimento de um novo projeto de lei, quando rejeitado na mesma sessão legislativa, desde que haja uma proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso. Há também a limitação circunstancial. As limitações circunstanciais, né, a gente encontra lá no parágrafo 1º do artigo 60, ela vai estar relacionada justamente a algumas circunstâncias, né, no qual o constituinte originário ele vedou a alteração do texto da Constituição. E justamente em virtude do quê? Da gravidade ou de alguma anormalidade institucional. Então, a Constituição, ela não pode ser emendada, por exemplo, na vigência do quê? De intervenção federal, de estado de sítio, de estado de defesa. Isso é o que traz a Constituição. Então, nessas situações, é proibido que haja, então, alteração do texto da nossa lei maior brasileira. Então, no caso aqui, a gente tem, né, essa vedação em razão da circunstância. No que tange às limitações temporais, dentro da história de criação de constituições que nós temos provenientes leis lá do século XIX até depois da segunda metade do século XX, com a nossa Constituição de 1988, houve apenas uma única vez em que houve a previsão dessa limitação temporal, que se deu com a Constituição do Império, de 1824. Então, as próximas constituições que vieram a seguir, a primeira Constituição, por exemplo, republicana, de 1891, e as subsequentes, elas já não trataram dessa limitação temporal. Então, no caso aqui, tratou-se de uma previsão, né, de prazo durante o qual ficou proibido qualquer alteração da Constituição Federal. Assim, não há uma limitação expressa temporal prevista na Constituição de 88. Então, por exemplo, alguns questionam o artigo 3º do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias. E o que traz o artigo 3º do ADCT? A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, aqui convém lembrar que a regra do artigo 3º do ADCT, ou seja, realizado pelo Poder Constituinte derivado, né, revisor, que determinou essa revisão constitucional após 5 anos contados da promulgação da nossa Lei Maior de 88,
ela não configurou numa limitação temporal ao poder de reforma. Na verdade, o que houve foi a previsão de prazo para que houvesse, né, uma revisão constitucional, e revisão essa que já foi esgotada. Então, diferentemente do que alguns podem imaginar de que esse artigo 3º do ADCT poderia ser uma limitação temporal, ele não é considerado como tal, tá, turma? Um outro ponto também interessante a falar sobre a emenda constitucional diz respeito aos tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos e a sua equivalência como emenda à Constituição. Equivalência essa que foi trazida lá em 2004 pela emenda constitucional, né, número 45. Então, essa emenda 45 de 2004, ela acrescentou mais 2 parágrafos ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E no que tange aos tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, houve a inserção, então, do parágrafo 3º, no qual fala o quê? Que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, né? E essa aprovação sendo realizada em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, elas serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o que acontece? Boa parte dos nossos tratados internacionais que versam sobre a proteção da pessoa humana, eles foram criados, e assinados e ratificados pelo Brasil antes dessa emenda. Então, eles acabaram tendo uma hierarquia de lei ordinária, assim como os demais tratados dos quais o Brasil é signatário, mas que versam sobre outras temáticas que não é direitos humanos. Então, os tratados de direitos humanos estão no mesmo patamar que os demais tratados, como, por exemplo, de comércio internacional. Mas aqueles, né, tratados que posteriormente foram aprovados em cada casa do Congresso, né, seguindo essa regra do artigo 5º, parágrafo 3º, eles passaram, então, a ser equivalentes às emendas constitucionais. E um exemplo que eu trago para vocês aqui de um tratado internacional que tem hierarquia de emenda constitucional, ou seja, está no mesmo patamar das normas constitucionais, é justamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, essa convenção, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional por um decreto legislativo em 2008 e foi promulgada, né, por decreto também em 2009. A gente também pode trazer aqui, como um outro exemplo, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que foi aprovada pelo Congresso Nacional por decreto legislativo em 2021 e, posteriormente, foi promulgado por decreto presidencial em 2022. Então, é recente, né? Então, são 2 exemplos aqui que eu trago para vocês de tratados que foram, então, criados, né, e que tem essa hierarquia de emenda à Constituição. Deixando um pouquinho a questão da emenda constitucional e adentrando na temática da medida provisória, é importante falar que o que tange, né, a essa espécie normativa é justamente o fato de que ela vai existir, a sua criação, quando a gente estiver diante de relevância e urgência. Então, é o que traz o artigo 62 do texto constitucional. Então, fala que em caso de relevância e urgência, não é ou, é e, então há uma conjugação, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediata ao Congresso Nacional. Ou seja, a medida provisória, ela é adotada pelo presidente da República, mediante um ato monocromático, ou seja, um ato unipessoal,
em que não há a participação do Poder Legislativo, que é chamado a discutir somente em momento posterior. Então, quando é adotada pelo Executivo, né, ela passa a ter força de lei e produz os mesmos efeitos de lei como se ela fosse uma lei de fato, tá? E o processo de criação das medidas provisórias, elas vão seguir desde 2001 as regras da emenda constitucional número 32. Então, como que vai se dar esse processo, né, dessas medidas provisórias? Então, quem vai ser, por exemplo, o legitimado, né? Quais são os requisitos que se conjugam? Como que se dá essa questão da prorrogação, da eficácia, do regime de urgência constitucional e assim por diante. Então, o legitimado para a edição da medida provisória é exclusivamente o presidente da República. Então, ele não pode delegar isso a qualquer outra pessoa ou a qualquer outro poder. Por quê? Porque é uma competência que cabe somente a ele. E isso vem previsto lá no artigo 84, inciso 26 do texto constitucional. Com relação aos pressupostos constitucionais, né, a gente tem relevância e urgência. Então, os requisitos aqui, turma, eles se conjugam. Então, não é relevância ou urgência. Tem que ser um tema relevante e de urgência ao mesmo tempo. Com relação à prorrogação do prazo da MP e ao tempo, né, em que ela vigora, é importante falar que o prazo de duração da medida provisória, com o advento da emenda constitucional número 32 de 2001, uma vez adotada pelo presidente da República, ela tem vigência pelo prazo de 60 dias, prorrogável de acordo com o artigo 62, parágrafo 7º, por igual período, ou seja, mais 60 dias, contados justamente a partir de quando? Da publicação no Diário Oficial. E é interessante falar isso, por quê? Porque antes da emenda 32 de 2001, não havia um prazo específico para vigorar a medida provisória. Então, a medida provisória, ela poderia ser criada, né, e vigorar por 30 dias e ser, por exemplo, prorrogável por mais 30 dias, e mais 30 dias, e mais 30 dias, e mais 30 dias. E, com isso, chegar a ter uma medida provisória que poderia estar existindo ali durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem ter se transformado em lei. Então, a emenda constitucional 32 de 2001, ela muda isso. Então, agora ela vigora por 60 dias e, se houver necessidade de prorrogação, mais 60 dias. Então, é importante, né? Isso por quê? Porque os efeitos dela, a priori, serão por 60 dias. E, logo de início, ela vai ser submetida, né, até de imediato, ao Congresso Nacional. Então, uma vez, né, que tenha sido encerrada a votação nas duas casas do Congresso Nacional, se houver necessidade, esse prazo inicial de 60 dias será prorrogado por mais 60 dias, uma única vez. E ponto. Então, vai totalizar somente o quê? 120 dias. Quando, então, se ela não for convertida em lei, essa medida provisória ela vai perder a sua eficácia desde a sua edição. Então, isso é importante porque, como eu disse, antes ela poderia ter o quê? Um prazo, né, justamente de eficácia que poderia durar 1 ano ou mais. Então, vocês devem se lembrar, por exemplo, da medida provisória sobre a CPMF, né? Alguns devem lembrar, ou já devem ter lido algo a respeito. Algo que durou muito tempo. Então, agora não existe isso. Então, ela tem que se transformar em lei no prazo de 120 dias, senão perde a sua eficácia. E uma outra coisa interessante a falar é que justamente esse prazo ele será suspenso durante os períodos de recesso parlamentar. Então, é a única exceção que pode ir um pouco além, por quê? Porque vai haver essa suspensão, né, pelo período de recesso, que vai ali de 18 a 31 de julho, e aí ele volta a fluir após o término do recesso parlamentar,
né? De acordo com o exemplo que eu dei para vocês. E aí, por exemplo, em 1º de agosto, ele, pelo prazo restante, começa-se a contar. Por quê? Porque trata-se de um caso de suspensão e não de interrupção do prazo de contagem, tá? No que tange à eficácia, né, da medida provisória, as medidas provisórias, excetuando aí o que foi disposto nos parágrafos 11 e 12, elas vão perder eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, né? Prorrogável uma única vez por mais 60 dias. Ou seja, não sendo apreciado nesse prazo, ela perde a sua eficácia desde a sua edição, operando com chamados efeitos ex tunc, tá? Então, acaba retroagindo. Então, como se ela não tivesse existido desde o início. Então, isso acaba confirmando o quê? Que a medida provisória, ela tem uma certa precariedade, né? Uma efemeridade, justamente por isso. No que tange ao regime de urgência constitucional, o artigo 62, parágrafo 6º, ele fala que se a medida provisória ela não for apreciada em 45 dias, que esse é o caráter de urgência constitucional, contados da sua publicação, ela entra em caráter de urgência. E há também a possibilidade de reedição provisória, né? Então, alguns vão falar, pode haver essa reedição? Bom, ela só vai ser proibida quando? Na mesma sessão legislativa, tá? Ela só nesse caso que a reedição vai ser proibida. E aí, então, adotada, né, a medida provisória pelo presidente da República, o Congresso Nacional ele pode tomar algumas medidas. Que medidas serão essas? Então, pode ter aprovação da MP sem alteração, pode ter aprovação da MP com alteração, pode ter também a não apreciação dessa MP, ou seja, a gente vai verificar aqui, então, uma rejeição tácita, e pode, inclusive, existir uma rejeição expressa. Mas publicada a medida provisória, né, e tendo ela força de lei, as demais normas do ordenamento que com ela sejam incompatíveis vão ter a sua eficácia suspensa pelo período em que ela vigorar. E rejeitada essa medida provisória, a lei que teve a sua eficácia suspensa, ela vai voltar, né, novamente a produzir efeitos. Lembrando que essa lei ela teve a sua eficácia suspensa, ela não foi revogada pela medida provisória, então ela não deixou de existir pela medida provisória, tá? Uma vez aprovada e convertida em lei, né? Então aquela medida provisória, ela se torna uma lei e ela se torna uma nova lei em razão do quê? Dessa conversão de MP para lei. Então ela vai revogar o quê? A lei anterior, tá? Então, se não for revogada, a lei anterior volta a produzir efeitos. Se ela for aprovada, a medida provisória transforma-se em lei e revoga a lei anterior, se com ela for incompatível ou se tratar inteiramente de matéria de que abordava justamente a lei anterior. Bom, turma, eu espero ter me feito suficientemente clara com vocês. Deixo aqui as referências que foram utilizadas